Nosso vídeo de hoje é um pouco diferente, porque eu escuto muita gente se posicionar sobre as escolhas para a Academia Brasileira de Letras. Todo mundo virou quase uma torcida de futebol, né? Todo mundo sempre tem uma opinião sobre se a escolha do acadêmico foi correta ou não. E toda vez que não é um escritor conhecido e consagrado de ficção, as pessoas torcem o nariz. Mas será que você e a maioria dos brasileiros conhecem mesmo a Academia Brasileira de Letras? O que diz, né? Quem é que pode entrar, quem deve ou não fazer parte da academia? Antigamente, ninguém tinha a menor ideia de quem eram os acadêmicos que apareciam lá com aquela farda toda bonita de vez em quando, né? Mas hoje, com acadêmicos conhecidos da mídia, esses anúncios, eles ganharam muita visibilidade nas redes sociais e a ABL, como é conhecida, virou assunto. A ideia da criação da academia foi do poeta e jurista Lúcio Mendonça. Mas só quando ele se junta a Machado de Assis e Joaquim Nabuco é que a ideia então começa a tomar corpo. Por isso que muita gente acha que a ideia foi de Machado. Não foi, né? E muitas vezes a Academia Brasileira de Letras ela é chamada de a Casa de Machado de Assis porque ele ajudou a formar, mas a ideia não foi dele. Durante algum tempo, enquanto eles ainda pensavam, né, como deveria ser a academia, esses escritores desse primeiro grupo tentaram que o governo da época assumisse a academia como um órgão ligado ao ministério, alguma coisa assim nos dias de hoje, mas não teve sucesso. Então, esse grupo do Machado e de outros escritores criaram a academia no finalzinho ali do século XIX, 1897, no Rio de Janeiro, sendo uma instituição privada, não é pública, privada. E desde o seu início, ela foi composta por 40 membros brasileiros que, uma vez eleitos, permanecem membros até a sua morte, quando então são substituídos. Então, por isso que eles são chamados de imortais, né? Eles ficam ali, depois o nome deles ainda continua. Pouca gente sabe, mas que também nessa composição há a escolha de 20 sócios estrangeiros que vêm então contribuir com a academia. Aqui eu preciso abrir um parênteses para falar da escritora Júlia Lopes de Almeida, que nos últimos anos, graças aos vestibulares, muitos vestibulares importantes, tem pego as obras da Júlia, então ela tem se tornado mais conhecida. Eu preciso contar que a Júlia, ela tomou parte desse grupo inicial de escritores que pensaram e criaram a academia e que deveria ser uma dos 40 membros. O nome dela estava lá, diz uma pesquisadora que pesquisou ali nos papéis, que o nome dela foi riscado. Então, ela jamais fez parte da ABL porque aquela ABL inicial resolveu que somente homens, escritores homens, poderiam fazer parte. E foi talvez a maior injustiça cometida contra um escritor. E como uma espécie de compensação ali para a Júlia, no seu lugar entrou o marido dela, o Filinto de Almeida, que era um escritor também, mas bem medíocre, muito inferior a Júlia. O que era, no mínimo, então, gente, um absurdo. Carlos Drummond de Andrade, que eu conheço bem a obra porque é do meu pós-doutorado, ele vai ser um escritor que no futuro vai fazer forte campanha para que as mulheres pudessem fazer parte da ABL. E isso, por mais absurdo, só vai acontecer em 1977, então fim do século XX,
com a entrada da escritora Raquel de Queiroz, que passa então a ser a primeira mulher da Academia Brasileira de Letras. Demorou quase 100 anos para admitirem uma mulher. Entre os membros fundadores, se você for pesquisar os 40 ali primeiros, vão estar muitos escritores da literatura brasileira, conhecidos como Machado de Assis, Olavo Bilac, Graça Aranha, Aloísio Azevedo, que eram, então, esses escritores, talvez de ficção, talvez fossem um grande grupo, mas havia também nomes que não são muito conhecidos, mas que não eram escritores de ficção, eram escritores de ensaios, de crítica literária, de livros jurídicos, de livros jornalísticos, de matérias jornalísticas, como o Silvio Romero, ou o próprio Clóvis Bevilacqua, o jurista, da qual eu já adianto que, apesar de ter o mesmo sobrenome, eu não sou parente, do Clóvis. O que eu quero dizer, então, para você ter isso em mente sempre, é que desde os seus primórdios, a academia não apenas elegeu entre seus membros escritores de ficção, da literatura, que a gente segue ali, que a gente gosta tanto, mas escritores de outras áreas também, porque ela é voltada para todas as letras e não apenas as ficcionais, tá? Então isso é importante você não esquecer. Quando Machado de Assis foi escolhido para ser o primeiro presidente, ele fez, no seu discurso ali de inauguração, ele disse que a Academia Brasileira se inspirou na Academia Francesa e que, como a francesa, a ABL deveria sobreviver a todo tipo de acontecimento, às vezes, e sobreviver também às várias escolas literárias, porque as escolas elas vêm, elas vão, as transformações da sociedade vão, mas a ABL ela tem que continuar. Então é isso o que vem acontecendo realmente, que é uma coisa muito boa, mesmo na época da ditadura, a ABL continuou. E não apenas a influência francesa na sua origem, no seu estatuto, marca a ABL, já que a primeira sede própria, o prédio chamado Petit Trianon, foi doado à nossa ABL pelo governo francês em 1923. O Petit Trianon tinha sido utilizado para abrigar o pavilhão da França na exposição internacional do centenário da independência do Brasil. Então, os escritores, sabendo que o prédio ali no Rio de Janeiro iria ficar vago, eles fazem um pedido ao governo francês e o governo, então, cede esse prédio, que até hoje ele é da Academia Brasileira de Letras. Mas para que serve uma academia de letras? O objetivo da academia não é apenas ser um lugar de reunião de escritores, As pessoas, ficou muito famoso o chá entre os acadêmicos, mas isso é apenas um detalhe. O importante é reunir pessoas que trabalhem com a língua e a literatura nacional. E também, claro, uma memória das nossas letras, porque aquelas pessoas pelo menos deveriam ser os grandes representantes das letras. O que me intriga no processo de escolha dos membros é que não é a Academia Brasileira de Letras que faz uma pesquisa atrás de escritores, debate e escolhe um novo membro entre todas as pessoas que escrevem, seja literatura, seja jornalismo, por mais que você não goste, seja crítica literária, seja ensaio, pessoas no país que trabalham com as letras. O que me intriga é que é o próprio aspirante a membro, aquele que quer entrar, que se candidata. Ou seja,
ele manda uma carta para o presidente. E se então um grande escritor que for mais tímido não se candidatar, ele jamais pertencerá à academia. Se você estudar a história da academia, grandes escritores não fizeram parte. E outra coisa que me angustia é saber que se basta escrever uma carta ao presidente, a ABL abriu uma vaga, todos que querem mandam uma carta. Se todos forem medíocres, o eleito também estará entre eles. Então, isso eu acho muito complicado, né? Não deveria ser assim. O que diz o artigo 2º do Estatuto? Abre aspas. Só podem ser membros efetivos da academia os brasileiros que tenham em qualquer dos gêneros de literatura, prestem atenção, em qualquer dos gêneros de literatura, publicado obras de reconhecido mérito ou, fora desses gêneros, livro de valor literário. As mesmas condições, claro, né, menos a de nacionalidade, exigem-se para os membros correspondentes, que são aqueles, então, sócios estrangeiros, os 20 que fazem parte. E aí você me pergunta, os membros da academia cumprem sempre esse estatuto? E eu vou dizer para vocês, nem sempre. Quando elegem um Gil, o Gil é um letrista, trabalha com as letras. Quando ele elege uma Miriam Leitão, a Miriam Leitão, além de livros, ela trabalhou com as letras a vida inteira, acho justo. Mas quando ele escolhe, por exemplo, a maravilhosa Fernanda Montenegro, que, gente, eu adoro a Fernanda Montenegro, se tivesse uma academia brasileira de artes cênicas, ela deveria ser a presidente, né, a presidente de honra para todos sempre. Só que em termos de letras, ela fez muito pouco. Ela tem 3 livros, um que é um livro fotográfico e outros 2 escritos com outros escritores. Acho que no caso da atriz, os membros da academia levaram muito em conta o seu talento e sua trajetória como atriz e não necessariamente como escritora. Então, de novo, apesar de eu adorar o trabalho em teatro da Fernanda Montenegro, achar que ela é a grande dama do nosso teatro, na minha opinião, ela não deveria ter entrado para a Academia Brasileira de Letras. Mas, entretanto, se você for lá, tem muita gente eleita, porque é aquilo que eu disse, muita gente eleita que não teve um bom critério. Pouca gente sabe também que a Academia Brasileira de Letras publica uma revista chamada Revista Brasileira, que é muito interessante, que você pode ler na íntegra, gratuitamente, acessando o site da ABL. Eu já li muita coisa muito boa nessa revista, então acho que vale a pena. Então, gente, por isso que uma jornalista, um crítico literário pode entrar para a academia. Vamos torcer para que mais gente de muito peso se candidate para a academia nunca precisar escolher erradamente. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Escreva se você quer que eu fale sobre outro assunto que não seja livros, mas que, lógico, tem a ver com literatura, que eu vou ter o maior prazer. Até o próximo post.